Oi, gente. Eu vou testar uma receita de bolo e vou gravar aqui pra vocês. Eu já separei aqui a clara do ovo. Daí eu vou bater em neve e depois vou misturar com os outros ingredientes. Daí eu vou filmando aqui o passo a passo e vou mostrando pra vocês. No final vamos ver se vai dar certo. Acompanhem aí. Eu vou usar um mix pra bater a clara. Não deu certo bater a clara com o mix. Daí eu tô usando fouet mesmo pra bater. É que eu quero dar uma crescidinha na quantidade de ovos. Eu tô usando 4 ovos aqui, tá? Já tá aqui a minha clara em neve. Daí agora eu vou juntar a gema e o açúcar. Vou botar aqui mais pertinho, pra vocês conseguirem ver. E agora eu vou bater no liquidificador açúcar, 350 gramas de açúcar, 300 ml de óleo, 300 ml de café quente, café passado normal. Essa receita, como eu falei, eu tô testando, né? Normalmente eu uso água quente e aí dessa vez eu vou usar café. Chocolate em pó, eu gosto de usar os 50% cacau. 5, 6, 8 colheres bem cheia. Eu gosto de colocar bastante chocolate em pó pra massa ficar com bastante sabor mesmo de chocolate. Agora eu vou bater todos esses ingredientes no liquidificador. Aqui os ovos. Eu gosto de tirar também aquela parte branquinha que fica no ovo. Eu acredito que aquilo que dá aquele cheiro ruim no bolo. E o excesso da película também, que fica ali envolto na gema. E aí eu dei mais uma batidinha aqui e vou colocar também raspa de limão. Pra também dar uma suavizada nesse cheiro forte do ovo. Mas a pessoa também pode colocar a essência de baunilha, né? Fica a critério. Só algumas raspinhas mesmo. Assim, ó. Agora eu vou colocar a mistura dos ingredientes que eu bati lá no liquidificador. Eu vou dando uma misturadinha para incorporando os ovos. Eu já dei uma misturadinha aqui na massa. No caso, os ovos com os ingredientes que eu bati no liquidificador. E agora eu vou colocar aqui a farinha de trigo. 350 gramas de farinha de trigo peneirada. Agora eu vou colocar amido de milho, 5 colheres de sopa. Deixa o bolo mais fofinho. Eu gosto de usar nos meus bolos. Mas é opcional. Quem não quiser usar, daí só coloca um pouquinho mais de farinha de trigo, no caso, tá? Uma massa bem bonita. Vou colocar aqui mais perto para vocês verem. Uma massa bem bonita, ó. Bem levinha. Bem fácil de misturar. Foi batido a metade dos ingredientes no liquidificador. Então fica bem fácil de incorporar, sabe? O restante dos ingredientes. E agora eu coloco uma colher dessas pequenas, assim, de sobremesa, sabe? Esse tanto, assim, de bicarbonato. Deixa o bolo bem escurinho. Eu gosto do bolo de chocolate bem pretinho. Uma pitada de sal.
E por último, uma tampinha de fermento. Assim, eu gosto de usar a própria tampinha da embalagem. Coloquei mais um pouquinho. Dizem que não pode remexer muito quando coloca fermento. Não sei se isso é verdade. Eu sempre dou uma boa remexida e meus bolos sempre dão certo. Massa pronta. Agora eu vou colocar nas formas. Eu tinha deixado a minha forma untada. Eu untei com manteiga e trigo. Eu vou usar essas duas formas. Uma média e uma pequena. Vamos ver se a massa ficou boa. Agora só para assar, o meu forno já está pré-aquecido a 200 graus. Essas duas formas, porque cabe as duas aqui nesse meu forno. Agora, enquanto o bolo está assando, eu vou fazer o recheio ou a cobertura, porque tô vendo ainda se eu vou rechear, tô pensando em dividir o bolo ao meio e fazer um recheio, mas eu vou ver ainda, senão vai ficar como cobertura. Mas, de qualquer forma, eu vou fazer duas coberturas barra recheio, vou fazer uma de leite e uma de chocolate. Eu vou fazer primeiro a de leite, então, vou usar 2 caixinhas de creme de leite e uma de leite condensado, que eu vou colocar depois. Aí eu vou colocar aqui o leite em pó. Vou misturar aqui o creme de leite. 6 colheres, me perdi na contagem, mas acho que foi 6 que eu coloquei. Minha colher vai ficar assim. Aí eu vou misturar bem esse leite aqui, até ele dissolver bem, para ele não formar aquelas pelotas, sabe? Fazendo assim, ó, meio que amassando com a espátula, para ir desfazendo as bolinhas do leite. Eu já revesti bem, já desfez as bolinhas do leite, e aí agora eu vou colocar no leite condensado. Eu gosto de colocar um pouquinho de margarina também, pode ser manteiga também. E agora é só levar ao fogo e mexer até o ponto de brigadeiro. Aí só ir mexendo sem parar. Aqui nesse primeiro momento não precisa mexer rápido. E no fogo alto. Agora, já deu uma engrossada. E nessa fase aqui começa a espirrar. Então eu dei uma baixada no fogo. Aí aqui já tem que mexer um pouco mais rápido para não queimar. Passando sempre a espátula nas laterais e no meio. Vou colocar uma pitadinha de sal. Agora já tá quase no ponto. Eu quero mais firminho, quase em ponto de brigadeiro mesmo. Porque, como eu falei, vai ser um recheio barra cobertura. Então, tem que estar mais firme. Esse ponto aqui, mais firminho. Assim, nessa consistência. Ainda ficou com alguns gruminhos, então eu vou mexer com o fouet para desfazer. Agora sim, já desfiz aqui as pelotinhas com o fouet, agora ficou lisinho do jeito que eu queria. Os bolos já ficaram prontos. Estão aqui, bem bonito. Ficaram prontos em 50 minutos no forno a 200 graus. Agora vou fazer o recheio daqui de chocolate. Vou usar 2 caixinhas de creme de leite, chocolate 50%, 6 colheres de chocolate bem cheia. Sempre deixo o colher cair. E vou fazer igual com o leite. Vou desfazer também o chocolate primeiro no creme de leite e depois coloco o leite condensado. Já misturei bem aqui.
Desfiz as pelotinhas do chocolate também. Agora eu vou colocar o leite condensado. Uma caixinha de leite condensado. Eu já misturei o leite condensado e uma colher de sobremesa de margarina. Agora levar ao fogo e mexer até dar ponto de brigadeiro. Aí eu começo aqui com fogo alto. Aí vou mexendo devagar. E aí quando ele começar a ferver e começar a espirrar, aí eu dou uma baixada no fogo e começo a remexer um pouco mais rápido. Sempre passando a espátula nas laterais e no meio, para não queimar. Aqui tá a cobertura de leite que eu fiz aquela hora. Agora já engrossou, começou a ferver e começa a espirrar. Eu baixei o fogo e agora tem que mexer mais rápido, para não queimar. Sempre passando a espátula nas laterais e no meio. Vou dar uma pitadinha de sal nesse aí também. Nesse ponto aqui, ó. Ponto de brigadeiro de colher. Falei só ponto de brigadeiro, né? Mas é ponto de brigadeiro de colher, tá? Não é brigadeiro de enrolar. Agora eu vou fazer uma calda. Eu quero esse bolo bem molhadinho. Eu vou usar mais ou menos uns 500 ml de leite. Quatro colheres de chocolate. 3 colheres de açúcar. Eu tô usando açúcar cristal, mas pode ser refinado também. Agora eu vou mexer essa calda até ela levantar fervura. Quando ela levantar fervura, eu deixo mais ou menos 1 minutinho e desligo o fogo. Pra ela não ficar tão grossa, pra ela poder penetrar no bolo. Vou botar no bolo também. Pega uma colherinha de margarina, que eu esqueci. Que vai aqui também. Só um pouquinho, tá? Um pouquinho de margarina. Uhum. E uma colherinha de margarina também, que vai que eu tinha esquecido. Essa calda é bem parecida com chocolate quente. Ferveu. Aí agora, 1 minutinho. Pronto, já apaguei o fogo. E tá pronta a calda. Agora eu vou desenformar os bolos. Bem soltinho também. Eu só passo a colher, ó, passando, soltando, bem soltinho. A massa ficou bem fofinha, gente. Olha só. Bem fofinho, bem macio. Mas como eu falei pra vocês, eu quero um bolo bem molhadinho. Então agora eu vou despejar a calda, vou fazer uns furinhos e vou despejar a calda nesses bolos. Agora eu vou molhar o bolo com a calda. Eu ia colocar a calda aqui, mas como a calda tá quente, não ia dar certo nesse recipiente de plástico, né? Então eu coloquei aqui na chaleira. Aí eu vou furar então aqui o bolo com a faca. Pra a calda absorver melhor. Pronto. Agora eu vou despejar a calda. A calda ela é opcional, tá, gente? Se não quiser colocar calda, não precisa, porque a massa ela já fica maravilhosa, bem fofinha. Agora eu vou colocar a cobertura no bolo. Eu resolvi colocar só a cobertura mesmo, não vou rechear o bolo.
Até porque eu já coloquei a calda, né? Nem ia dar agora. Então, a, aqui tinha ficado mais consistente. Daí, como eu vou fazer só a cobertura, eu dei uma amolecida. Daí eu coloquei um pouquinho mais de leite, levei ao fogo, e aí remexi, e aí ele ficou assim, mais molinho. Não tem segredo. Aí eu fiz assim com de chocolate também, pra ficar mais fácil de manusear. Eu podia deixar só assim, mas eu vou dar uma arrumadinha nele. Já terminei a cobertura do bolo menor. Coloquei na geladeira pra ele ficar muito mais firminho, porque ele tava rachando. E agora eu vou colocar a cobertura no bolo maior. Aí aqui essa ficou a consistência que eu falei pra vocês que eu levei ao fogo de novo e coloquei um pouquinho de leite nesse aqui também pra ficar mais molinho, pra ficar melhor pra manusear. Vou fazer a mesma coisa que o outro. Só colocando assim. E esse é o de chocolate. Olha que bonito que ficou. Daí eu vou colocar na geladeira também, junto com o outro, pra ficar geladinho. Depois, quando a gente for comer, eu mostro pra vocês. Agora a gente vai experimentar o bolo. Esse aqui rachou com o peso da cobertura. E agora a gente vai experimentar o sabor. Eu acho que ficou bom, vamos ver. É mesmo?